Fala pessoal, e aí, tudo tranquilo? Então tá bom. Vamos dar continuidade ao estudo de termoquímica, aulas 31 e 32, página 672, entalpia de formação, ok? Bom, primeira coisa, vamos definir, tá? Então eu vou dizer que entalpia de formação vai ser a energia associada, envolvida na formação de um mol de uma substância, ok? E esta substância vai ser formada partindo-se da substância simples no estado padrão, tá? Então, exemplo, eu vou formar amônia. Então aqui eu tenho entalpia 1 mol da amônia, ok? Tá. Quem são os meus reagentes? Substância simples no estado padrão. Qual é o padrão do nitrogênio? N2 gasoso. Qual é o padrão do hidrogênio? H2 gasoso. Tá? Eu tenho que fazer o balanceamento. Os meus reagentes têm que ser nitrogênio gasoso, N2, e hidrogênio gasoso, H2. E eu vou balancear a equação de tal maneira que forme 1 mol de produto. Então tá ali, ó. Essa é a minha entalpia de formação. 1 nitrogênio meio vezes 2 deu 1 nitrogênio. 3 hidrogênios, 3 meios vezes 2 deu 3. Ok? Então é sempre assim. Forma-se 1 mol de substância composta e os meus reagentes são substâncias simples. Outro exemplo, entalpia de formação do ácido sulfúrico. Vai formar 1 mol de ácido sulfúrico. Quem são meus reagentes? Padrão de hidrogênio H2 gasoso. Padrão do enxofre, vimos a aula anterior. Enxofre rômbico. Padrão do oxigênio O2 gasoso. Então, a equação vai ficar desta maneira. 2 hidrogênios H2 gasoso, 1 enxofre rômbico, e 4 oxigênios, 2 O2. Beleza? Beleza. Na verdade, o que importa é a aplicabilidade disso, tá? Então, Hess, ele vai trabalhar justamente com esse conceito. Ele vai pegar a entalpia de formação e vai aplicar o conceito, ok? Na resolução de problemas. Então, o que fala Hess? Isso aqui pode aparecer para você como sendo a primeira aplicação da lei de Hess. A gente vai ver depois uma segunda aplicação, tá? Então Hess diz assim, ó: a entalpia padrão de uma substância composta, então a entalpia da substância composta é numericamente igual à sua entalpia de formação. Espera aí, vamos desenvolver isso. Vamos entender o que está falando. Aqui, ó, vou dar um exemplo. Entalpia de formação da água. Vai formar 1 mol de água. Quem são meus reagentes? O padrão do hidrogênio, H2, o padrão do oxigênio, O2. Como aqui tem um oxigênio só, vezes meio. Então, esta reação libera 286 kJ. Se você for desenvolver a equação e aplicar produto menos reagente, o que vai acontecer? Você vai observar, substituindo, né,
desenvolvendo a equação, eu vou ter que os meus produtos vai ser unicamente a água e os meus reagentes eu vou ter o H2 e o O2. Então a entalpia do produto vai ser a entalpia da água, a entalpia dos reagentes, o hidrogênio mais o oxigênio. Ok? Desenvolvi a equação, só substituir. Beleza. Cara, eu sei, por definição, e você também sabe, que quando eu trabalho com substância simples, a entalpia vale zero. Ok? Então eu posso cancelar o hidrogênio e o oxigênio. Ok? Porque a entalpia de toda substância simples é sempre igual a zero. Tá? Então você substitui os valores de entalpia do H2 igual a zero e do O2 igual a zero. Substância simples no estado padrão. Conclusão: a entalpia da água, a entalpia de uma substância composta, água, é numericamente igual à entalpia de formação. Então, a água é igual à formação da água. Tá? Então, a entalpia da água equivale ao próprio ΔH de formação. É isso que resta dizendo. A entalpia de uma substância composta é numericamente igual à sua entalpia de formação. Justificativa. Ué, os reagentes são substâncias simples e vale zero em termos energéticos. Tá? Eu posso pegar este conceito que eu acabei de discutir com vocês e colocar num gráfico que vai ficar mais fácil para você entender. Tá? Então deixa eu colocar isso aqui num gráfico. Peraí, deixa eu apagar melhor. Vou colocar isso aqui num gráfico para você conseguir compreender o que resta dizendo. Ok? Então tá aqui, ó, a mesma equação. Hidrogênio, oxigênio gerando água, ΔH286. Colocando num gráfico, ó. Eu sei que é isotérmica, negativo. Então o reagente vai estar aqui em cima e o produto vai estar lá embaixo. Toda reação exo é assim. Reagente em cima, produto embaixo. O ΔH fornecido, menos 286. Eu sei que o hidrogênio é padrão e o oxigênio é padrão. Então aqui eu tenho substâncias padrões. Vale zero a entalpia do padrão. Ué, se a entalpia do reagente vale zero, porque é padrão, e o ΔH vale 286, conclusão. Quanto vale a água? O próprio ΔH. Ok? Então é isso que o Hess fala. Toda entalpia de formação de uma substância composta, na verdade, é o próprio valor energético daquela substância composta. Tá? É o próprio ΔH. Pessoal, a teoria é isso. Tá? Então vamos trabalhar com a resolução dos exercícios. Então vamos lá. Pega aí a sua linda, meiga e angelical apostila. Primeira questão. Forneceu um graficozinho. Diz assim, ó, o diagrama abaixo apresenta a transformação físico-química da água. Então, ó, hidrogênio e oxigênio gerando água gasosa, hidrogênio e oxigênio gerando água líquida. Beleza. Só analisando o gráfico, eu já sei o seguinte, que para gerar a água gasosa,
é um processo exo. Para gerar água líquida, é um processo também exo, que libera mais energia. Ok? Então vamos lá. A entalpia de formação da água líquida é 286. Da água líquida. Não, não é 286. Faltou menos aqui, ó. É menos 286. Porque esse é um processo exo. Está diminuindo, ó. Exotérmico. O calor liberado na vaporização da água. Peraí, vaporizar a água é você pegar a água líquida e chegar na água gasosa. Isso é vaporizar. Do líquido para o gás. Cara, é endo. Está absorvendo. É endo. Não está liberando. A obtenção de um mol de água gasosa a partir de oxigênio e hidrogênio libera 242. Água gasosa 242. Verdade, libera. A decomposição da água líquida é um processo exo. Espera aí. Decomposição da água líquida é a água líquida gerando hidrogênio e oxigênio. Então é daqui para lá, ó. Daqui para lá. Então é o contrário. Não é exo, é endo. Tá? É justamente a reação contrária que ele te forneceu aí. Ok. Vamos para a questão segunda. Ai, ai. Meu, química é muito fácil. É muito óbvio. Diz assim: são dadas as equações termoquímicas para a formação da água a partir dos elementos. Então, ó, hidrogênio e oxigênio sólido, água sólida, hidrogênio e oxigênio, água líquida, hidrogênio e oxigênio, água gasosa. Tá? Se você analisar o ΔH, todos eles mostram que são processos exo. Cara, vai ficar mais fácil você resolver o exercício se eu colocar isso aqui num gráfico. Você entende melhor. Peraí. Vamos para o gráfico. Então aqui eu tenho um gráfico de entalpia. É dado em quilocalorias. Quilocal. Beleza? Exotérmico quer dizer o seguinte: qualquer reação, o reagente vai estar aqui em cima. Isso que é exo. Reagente em cima. E os produtos aqui embaixo. Só que eu tenho 3 produtos. Porque eu tenho água nos 3 estados físicos. Quem vem primeiro? Esquece se a reação é endo ou se a reação é exo. Esquece isso. Toda vez que eu pegar a mesma substância em diferentes estados físicos, eu sei que a água sólida tem entalpia menor, a água gasosa tem entalpia maior, consequentemente, a água líquida vai ter entalpia intermediária. Isso é sempre assim para a mesma substância, sólido, líquido e gasoso. Beleza. Eu sei que aqui 0, substância sem estado padrão. Portanto, para o vapor, menos 57,8. Para o líquido, menos 68,3. E para o sólido, menos 70. Beleza. Primeira afirmação. O valor de variação de entalpia maior que 0 indica que as reações são exo. Não, maior que 0 não. Exo é menor que 0.
A transformação de água a vapor em água líquida libera 10,5 quilocalorias. Ó, de água a vapor para água líquida. É isso aqui que está falando, ó. De vapor para o líquido. É a diferença. 10,5, verdadeiro. O calor de solidificação da água vale 12,2. O que é solidificar? É o líquido virar sólido. Não, a diferença não dá 12. Ok? Tá errado. Falso. A energia de um mol de água no estado vapor é maior do que no estado líquido. Vapor e líquido. Verdadeiro. Isso é verdadeiro para qualquer substância. A formação da água, de água a partir de hidrogênio e oxigênio, libera calor. Sim, ó. Todas elas são ESO. Verdadeiro. Então a alternativa C. De calor. Ok? Ok. Terceira questão. A indústria siderúrgica utiliza-se da redução do minério de ferro para obter o ferro fundido, que é empregado na obtenção de aço. A reação de obtenção do ferro é representada pela equação. Entalpia da reação vale isso. Entalpia de formação de todo mundo. Ele quer saber quanto vale este ΔH da equação que ele forneceu. Ele não deu formação, então eu vou usar ΔH, H dos produtos, menos H dos reagentes. ΔH é igual. O que eu tenho de produto? Eu tenho 2 vezes a entalpia do ferro, mais 3 vezes a entalpia do CO2. Menos que eu tenho de reagente, 1 vez a entalpia do Fe2O3, mais 3 vezes a entalpia do CO. Cara, eu sei que substância simples vale zero. Então, ΔH igual 3 vezes o CO2 menos 393,5 menos 1 vez o ferro menos 824,2 mais 3 vezes o CO menos 110,5. Beleza? Beleza. Meu, fazendo essas contas, menos 24,8 kJ. Isso me dá alternativa B. Ok? Ok. Vamos para o próximo. Questão 4. Tá? Diz um seguinte na senhora questão 4. O etanol, produzido por meio da fermentação do açúcar, extraído da cana-de-açúcar, é um combustível renovável, extremamente difundido no território nacional, e possui entalpia padrão de combustão. Peraí. Olha o que ele está dizendo aqui. Entalpia padrão de combustão. Então ele está te dizendo o seguinte: se eu pegar o etanol, quem que é o etanol? É o C2H5OH. Esse é o etanol, tá?
Então, se eu pegar o etanol líquido, combustível, e queimar, combustão, todo carbono vira CO2, todo hidrogênio, tem 6, né? Vira água. E ele deu ΔH, menos 1368. Então ele deu a equação, só que de maneira de texto. Considerando os dados fornecidos na tabela abaixo, que é de entalpia de formação, né? Ele quer saber quanto vale o etanol. Ué, vou resolver de maneira muito semelhante à questão anterior. Produto menos reagente. ΔH. Vamos desenvolver primeiro. O que eu tenho de produto? 2 vezes a entalpia do CO2 mais 3 vezes a entalpia da água. O que eu tenho de reagente? 1 vez a entalpia do C2 H5OH mais, não balancei, né? 4 com mais 3, 7, já tem 1, faltam 3 aqui, tá? Então 3 vezes o O2. Eu sei que a substância simples vale 0, o ΔH lhe deu, o CO2 eu sei, 394, e a água eu também sei, 286, negativo. E aí é justamente o que ele quer, que é a entalpia do etanol. Multiplica aqui, soma mesmo sinal, soma, manda para lá, inverte o sinal, faz menos 1, porque aqui vai ficar negativo, né? Então, a entalpia do cara que eu quero saber, que é o etanol, vai dar exatamente menos 278 kJ. Tá? Então, muito semelhante à questão 3, na 3 ele pediu ΔH, na 4 ele deu ΔH e pede do etanol. Ok? Questão 5ª. O benzeno é um hidrocarboneto aromático que pode ser usado na refinaria de petróleo e nas indústrias de álcool anidro. Baseados nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, analise a alternativa que contém a energia liberada em módulo, quer dizer, sem sinal, né? Na combustão completa de 156 gramas de benzeno nas condições padrões. Aí ele deu para você a entalpia de formação. Cara, ele quer, primeiramente, que você faça a combustão do benzeno. Então, C6H6, que é o benzeno, vai reagir com O2. Todo carbono vira CO2. Todo hidrogênio vira água. Eu tenho que saber quanto vale esse ΔH. Então, balanceando, né? Aqui tem 12 com mais 3, 15. Então aqui 15 sobre 2. Cara, a mesma coisa. Vou aplicar produto menos reagente. Produto. Cara, eu já vou cancelar, para não ficar escrevendo, o O2, tá? Vale 0. Então, 6 vezes o CO2 e mais 3 vezes
a água menos uma vez o benzeno, desculpa. Substituindo CO2 menos 393,5. Água menos 285,8. Menos o benzeno 49. Portanto, esse ΔH vai dar de cabeça 3.267,4. Tá, mas ele quer para 156 gramas. Então, 1 mol de C6H6, 12 vezes 6 mais 1 vezes 12, vai dar 78 gramas. 3.267,4. Ele quer 156 gramas, que é o dobro, né? Ok? Então vai dar 6.534,8 kJ. Ok? Ok. E finalmente, no final, o que sobrou por último? Vamos lá. Para a questão meia dúzia. A pirolucita é um dos mais importantes minérios que contém dióxido de manganês. Na indústria metalúrgica, o manganês puro pode ser obtido no processo termoquímico a partir da pirocilha. Deu quanto vale cada um. Com base nessas informações, vai afirmar que a produção de 11 gramas de magnésio. Aí está o PI de informação da construção que corre. Então vamos lá. De novo, eu vou ter que definir quanto vale esse ΔH, que eu não sei. Produto menos o reagente. Cara, eu vou facilitar, tá? Ó, substância simples, vale 0. Substância simples, vale 0. Então vai ficar o meu único produto, que é o Al2O3, menos o meu único reagente, que é 3 vezes o MnO2. Então, ΔH, 2 vezes menos 1676, 3 vezes menos 521. Ok? Isso de cabeça vai dar um ΔH de menos 1789. Só que pela equação, ó, ele quer gramas de magnésio. Então tá aqui, ó, magnésio. Então 3 mol. Magnésio não, desculpa, de manganês. 3 mol de manganês, ou seja, 3 vezes 55 gramas, está aqui, ó, massa molar, ok?
está associado a ele 1.789 kJ. Aí, ele quer 11 gramas. Opa! Ô, sacolino, deu pau aqui na bagaça. Ele pede 11 gramas. X. Então, o X, 119 kJ. Então, libera, né, porque o ΔH é negativo, ó, libera 119, a alternativa D. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até o próximo encontro. Fique com Deus, beijão no coração, até mais. Tchau, tchau.